The Batman é um filme que vai sair agora esse mês. Talvez você não tenha ouvido falar ainda, foi pouco divulgado. Mas um dos vilões principais é o Charada, uma versão mais sinistra do Charada. E no clima do filme, eu resolvi fazer uma lista com as 6 melhores histórias do Charada. Antes de começar a lista, eu vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seu amigo que curte Batman. Ajuda muito aqui o canal, valeu? E só lembrando, essa é uma lista baseada na minha opinião. Essas são algumas histórias de charadas que eu gosto e que eu acho que ajudam você a entender o personagem melhor. Se você tem alguma história de charada que você curte e eu não coloquei na lista, você pode falar aí nos comentários e de repente eu faço uma parte 2. Vamos para a lista? Número 6, A Queda do Morcego. Nos anos 90 surgiu o Bane e ele foi o vilão criado para quebrar o Batman. Parte do plano dele foi liberar todos os vilões do Asilo Arkham. Então, uma parte dessa história se resume no Batman indo atrás dos vilões que escaparam e prendendo eles. E como a cidade está um caos porque todos os vilões fugiram, o Charada fica mandando as pistas para a polícia, só que ninguém vai atrás dele porque eles estão ocupados com coisas mais importantes. E essa história ela é bacana porque ela exemplifica muito bem a necessidade de atenção que o Charada tem. Quando ninguém presta atenção nos crimes dele, ele vai num programa de auditório com um colete bomba, faz todo mundo refém e fica fazendo charadas pra plateia. É bacana porque o convidado do programa era o psiquiatra do Charada no Asilo Arkham. Infelizmente eu fiz uma participação muito pequena do Charada na Queda do Morcego, mas eu acho que é uma bem divertida. Número 5. Os crimes sem charada do Charada. Essa aqui é a história mais diferente das outras, muito porque ela é uma história da Era de Ouro. As histórias da Era de Ouro eram naquele período em que as histórias eram mais bobinhas, elas eram vistas como infantis e elas tinham menos compromisso com seriedade. Era só para ser uma história divertida do Batman enfrentando bandidos. Mas aí é que tá, essa história do Charada, escrita pelo Gardner Fox, é uma das primeiras a entrar no tema da psicose do Charada, porque ele fica mandando as pistas para serem resolvidas. E essa aqui é uma história onde o Charada fala: é isso que causa meus planos serem derrotados? Eu vou parar de mandar as pistas. Só que aí você vê que ele não consegue, ele tem uma compulsão por mandar as pistas. Mesmo quando ele decide parar de mandar as pistas, ele subconscientemente fica mandando as pistas pro Batman e pro Robin. Ele tem umas coisas infantis, porque é uma história da Era de Ouro, mas é uma história que tem um pouco de profundidade pra época. Essa aqui é bem difícil você achar ela no Brasil, porque ela foi publicada pela Ebal. Número 4. Charada Detetive Particular. Essa aqui eu vou roubar um pouquinho na lista, porque ela não é uma história, ela é basicamente uma fase inteira, várias histórias numa fase. Vejam bem, em 2006, o escritor Paul Dini assumiu a revista Detective Comics do Batman. Paul Dini foi um dos roteiristas do desenho animado do Batman. Durante essa fase, o Paul Dini escreveu que o Charada recebeu o alta do Asilo Arkham e foi contratado para resolver um mistério. Na segunda história que ele escreveu para a revista, o Charada aparece anunciando que ele vai se tornar um detetive particular. Ele e o Batman se juntam para resolver um assassinato nessa história. Mas o mais legal é que ele passa a fase inteira, enquanto o Paul Dini estava escrevendo, ele passa a fase inteira como detetive particular e ele fica aparecendo na revista e em outras revistas do Batman também, do Asa Noturna, das Aves de Rapina, das Sereias de Gotham, como detetive particular. E é sempre muito engraçado. Isso é uma mudança no personagem que funciona ao contrário de muitas outras, porque basicamente é o Charada desafiando a própria inteligência. Ele acredita: se eu sou inteligente o suficiente para criar crimes, por que eu não sou inteligente o suficiente para desvendar crimes? É o ego dele agindo novamente e ele se torna um detetive particular. Essa fase é muito legal porque tem vários momentos onde o Batman manipula o Charada, dizendo que se ele for inteligente mesmo ele resolve um crime. Aí você tem o Charada resolvendo um mistério pro Batman. De graça. Essa fase é muito bacana. Você pode ler essa história em particular na coleção da Eagle Moss, A Lenda do Batman. Ela tá a segunda edição, Batman Detetive. Ou você pode ler a fase inteira do Paul Dini, né, Detective Comics, em Batman 49 a Batman 84. Número 3, Charadas Mortais. Essa é uma das minhas histórias favoritas do Charada. Nos Estados Unidos ela saiu em 3 partes na Detective Comics 705 a 707. Foi escrita pelo Chuck Dixon, que eu acho que é um dos melhores escritores do Charada que existe. Acho que o melhor escritor do Charada que existe. Apesar dela ter saído em 3 partes, ela é uma história muito simples. Eu acho que ela funcionaria com uma história só. Ela poderia facilmente ter sido um episódio do desenho animado. Ok, basicamente
Esse é um dos planos mais legais do Charada. Basicamente, ele sequestra o Mestre das Pistas, que ele é um vilão menor, ele é uma cópia genérica do Charada. Eu até gosto dele porque ele foi um dos vilões da Liga da Justiça, que eram os vilões da Liga Internacional, ele é muito engraçado. Mas nessa fase aqui, o Charada tá com raiva dele. O Charada simplesmente sequestra o cara, coloca um colete explosivo nele e manda um recado pro Batman. Eu espalhei várias charadas pela cidade. Cada vez que você resolver uma, você vai ter 15 minutos para resolver a próxima. Se não, o Mestre das Pistas explode. Aí é que tá. Como o Mestre das Pistas tá na cidade, não tem pra onde eles levarem ele sem a explosão machucar alguém inocente. E não tem como eles desativarem a bomba sem o Charada saber. Então, basicamente, o Batman vira um refém do Charada e tem que entrar no jogo, ele tem que resolver as charadas. E aí que tá a genialidade do Charada aqui. Como o Batman tá ocupado resolvendo as charadas, isso deixa o Charada livre para ir cometer crimes. Um crime específico que meio que vai estar conectado com as charadas que o Batman tem que resolver. Sério, acho que esse é um dos planos mais inteligentes do Charada. É uma pena que dá errado no final, mas é assim que tem que ser. E foi publicado aqui no Brasil na revista Batman Vigilantes de Gotham, número 31 de abril. É bem fácil de achar. Número 2, charadas multiplicam o mistério. Ok, essa aqui vocês não vão achar de jeito nenhum no Brasil. Ela foi publicada na Detective Comics Anual número 8, de 95. Como ela não foi publicada no Brasil, só acha ela em inglês, na internet talvez. Mas essa história, ela faz parte de um evento que teve nas revistas do Batman, onde todos os anuais contavam a origem de um vilão. No Brasil só foi publicado a origem da Era Venenosa. Mas essa história do Charada, ela é maravilhosa. Ela é do Chuck Dixon também, e é basicamente o Charada no Asilo Arkham contando pro psiquiatra dele a origem dele. E o que é mais legal nessa história é que a origem dele não tem nenhum evento trágico que criou ele. Ele simplesmente se tornou Charada. Quando ele está contando a vida dele, você entende o que levou ele a virar o Charada. Ele não era uma dessas crianças que os pais dizem que ele é especial e um dia ele descobre que ele não é, e daí... Não, ele sempre foi negligenciado, ignorado por todo mundo, os pais dele, ele não tinha amigos. E um dia, ele decidiu, não é isso que eu quero pra mim, eu quero ser notado, eu tenho algo a oferecer pro mundo. Ele falou, eu vou ser notado. O que é legal dessa história é que ela vai explicando vários elementos do Charada. A necessidade de atenção dele, a obsessão por Charada, a obsessão por se mostrar inteligente, porque ele é bom com armadilhas. Essa história ela é muito divertida e no final você até sente uma empatia pelo Charada. E número 1, Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas. Essa aqui eu fiquei um pouco na dúvida se eu colocava como número 1, no final eu decidi colocar. Essa história é uma das, se não a mais sombria do Charada. Acho que ela com certeza sairia pela Vertigo se ela fosse publicada um pouco depois, mas no momento que essa história foi publicada, o Charada, ele era um dos inimigos menores do Batman e ele estava passando por uma reformulação que ele não era respeitado por ninguém. Inclusive, os outros vilões não respeitavam ele e tinha até um rumor que o Charada não era um inimigo do Batman, ele só pensava que era. Definitivamente ele era tratado como piada na revista do Batman. Daí surgiu essa história. Ela começa tudo normal, o Charada mandou umas charadas pro comissário Gordon e o Batman tá indo lá ajudar a resolver. Quando do nada surge uma mulher, ela conta uma charada pro Batman e daí ela se mata. E daí eles ficam surpresos, o Charada fazer isso. E nessa história o Charada tá sanguinário, ele mata uma galera, sem remorso nenhum. Até os capangas dele reconhecem, eu nunca vi ele desse jeito. Chega ao limite que ele faz um bebê engolir uma bola de ping-pong e a única saída do Batman para salvar a criança é cortar a garganta dele, fazer uma incisão. Mas por que o Charada tá fazendo isso? Acontece que o Charada tá possuído por um demônio e ele tá fazendo o Batman realizar um ritual por ele. Essa história ela funciona tão bem justamente porque o Charada não tá no elemento dele, ele tá matando pessoas. Esse não é o Charada normal. O Charada não é assim, ele não é sanguinário, ele não é violento nesse nível. A história ela funciona muito bem para mostrar como o Charada, quão perigoso o Charada seria se ele fosse um pouco mais igual ao Coringa. Ela foi publicada no Brasil aqui em Batman 18 e Batman 19 da Abril. E eu queria colocar uma história bônus aqui, que eu acho ela muito divertida. Batman, A Tumba do Rei Tut. Foi publicada aqui no Brasil com esse nome, Batman, A Tumba do Rei Tut. Você acha ela na Amazon fácil. Que basicamente é uma história de surge um novo vilão em Gotham, o Rei Tut, que é uma versão dos quadrinhos daquele vilão da série do Batman de 66. E ele começa a mandar enigmas pro Batman resolver. E aí que o Batman e o comissário Gordon resolvem pedir ajuda do Charada. E o Charada, de início, ele não quer ajudar, até ele descobrir que tem um cara mandando charadas pro Batman. E ele fica com ciúme, ele roubou a minha ideia. O que é legal nessa história é que quando você tinha aquela fase do detetive do Batman, deixa meio implícito assim que o Batman
é mais inteligente que o Charada, mas às vezes ele vai precisar da ajuda do Charada para resolver uma coisa ou outra. Essa história acho que deixa bem implícito que o Charada é mais inteligente que o Batman. Sem o Charada ele não teria conseguido resolver esses enigmas. É uma história que mostra bem o quão o Charada ele tem esse aspecto de grandeza, esse ar de superioridade, que eu sou mais inteligente que você. E funciona muito bem a dinâmica entre os dois aqui. O que é legal porque ela é uma história de 2009, mas ela tem todo um ar de Batman dos anos 70, porque o Batman anda com a polícia, ele anda dentro da delegacia de polícia e todo mundo fica olhando. É o Batman, tá ali. E você encontra fácil, Batman, a Tumba do Rei Tut. Essas foram as 6, 7 melhores histórias do Charada, na minha opinião. Tem alguma história do Charada que você queria que eu falasse aqui, de repente eu faça uma parte 2, coloca aí nos comentários. Se inscreve no canal, por favor, curte o vídeo, compartilha com seu amigo que gosta de Batman. O que você está esperando do filme The Batman? E valeu por ter visto esse vídeo.